Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre citações. Como eu posso fazer a citação no material científico? Na tese de doutorado, na dissertação de mestrado, na monografia, no artigo científico. Como eu posso fazer essa citação? Qual é o melhor momento de colocar a citação? Quais são as opções de colocar a citação? Nós vamos pensar um pouquinho nessa questão. A primeira questão é que a gente tem que pensar qual é a sua área. Porque esse formato de citação vai mudar de acordo com a área, especialmente entre as áreas de humanas e as áreas da saúde. Por exemplo, os textos da área de saúde, eles costumam ter menos referencial teórico e informações que têm que ser mais verídicas. Não verídicas, acho que a palavra não seria verídica. Seriam citações com maior embasamento. Então, por exemplo, numa tese de doutorado, na área da saúde, onde se investigou, por exemplo, o efeito de algum medicamento, o efeito de ou funcionalidade, ou efeito de algum neurotransmissor mediante a utilização de uma determinada droga, você tem alguns testes, você tem algumas aplicações, você tem ou análise de documentos. Você vai ter numa tese de doutorado necessariamente casos além da literatura. Você vai ter proposições mais práticas, tá? Nesses casos, e como se trata da área da saúde, a parte onde haverá a citação, as partes, onde haverão essa necessidade de trazer pesquisas, são necessariamente as partes da introdução. Se você separar a sua tese num capítulo sobre esses estudos teóricos, uma revisão sistematizada, e na discussão. Então, nesse caso, na área da saúde, você pode fazer citações, aí vai depender da norma, tá? Se é Vancouver, se é BNT, se é APA, mas você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma afirmação, e cada afirmação, cada informação que você trouxer, você vai reunir o máximo de embasamento teórico possível. E aí fica normal, nesses tipos de trabalho, você fazer uma afirmação e colocar vários autores, tá? Desde a introdução, onde você apresenta o escopo, se você for separar a sua tese, não são todos os materiais que separam nesse formato, tá, de referencial teórico, ou revisão sistemática, ou revisão bibliométrica, e depois na discussão. Então, como você vai fazer a citação na discussão, por exemplo? Você vai pegar os seus dados, investigar o que eles trouxeram, analisar o que eles trouxeram, colocar no papel o que eles trouxeram, e aí contrapor ou refutar ou corroborar com a literatura, ok? Esse é o modelo. E aí você vai ter a citação desta forma. Outro modelo que eu já tenho que falar para você é que, devido ao fato não só da CAPES, mas das agências internacionais, do mundo acadêmico internacional, cobrar cada vez mais produção de materiais científicos, ou seja, demonstrar que você como pesquisador produz, e o fim da ciência, o fim que eu digo a finalidade, é justamente a produção de artigo, está cada vez mais normal que as teses de doutorado sejam basicamente artigos publicados, o que significa que você vai ter que esquecer esse modelo de citação tradicional, vai ter que esquecer esse modelo de composição de uma tese tradicional e começar a pensar em artigos publicados. Então, se a sua instituição já estiver cobrando dentro desse modelo, você provavelmente vai fazer um material voltado à revisão sistemática ou revisão bibliométrica, publicar esse material. Depois você vai ter que fazer um material com uma pequena parte de citação lá na introdução, onde você vai trazendo o contexto já cita, apresentando os seus resultados. E, por fim, você vai fazer um outro material
apresentando os resultados e dando maiores contribuições. Então, dependendo dos resultados que você tiver no seu estudo, você pode dividir 2 ou 3 artigos com esses resultados, com focos diferentes. Dependendo do material, se o seu material você conseguir desenvolver só um artigo com os resultados que você coletou, provavelmente você faça uma revisão bibliométrica e uma revisão sistemática como publicação de artigo científico. Se for esse o seu caso, a forma de citação vai mudar de acordo com o material que você fizer, de acordo com o artigo que você fizer. Então, veja, hoje nós já estamos discutindo. A área da saúde, na verdade, é nesse aspecto de mudança, nesse aspecto de inovação, de fazer o que tem que ser feito, eu acho que a área é mais tranquila, principalmente os cursos de medicina, mestrado e doutorado de medicina, que eles aceitam muito bem. Eu tenho experiência na Unifesp, na USP, e os professores, em sentido de banca, já são mais cabeça aberta nesse sentido. Outros cursos, embora essa seja uma exigência agora, uma preferência para todos os cursos, há ainda uma resistência muito grande por parte da academia, que não consegue, que acha que a dissertação e a tese tem que ter o modelo tradicional. Desta forma, neste caso, esse modelo tradicional irá separar, né, as teses e dissertações. Então, teria a introdução. Na introdução, não necessariamente precisa de citação. Inclusive, tem professores que não gostam de citação na introdução. A introdução, eles falam que você tem que trazer um escopo, um contexto do seu material, apresentar seu objetivo, sua questão norteadora, seus objetivos específicos, a justificativa do material e a apresentação do estudo como um todo. Então, a necessidade de citação ou não vai depender ali de como funciona seu programa e seu professor. Aí, você tem 2 modelos, tá? Um modelo de tese, onde você já vai pegar os seus resultados e trazendo no escopo da discussão. Nesse caso, a tese inteira vai ser uma discussão, praticamente, né, no formato de discussão, aonde você vai apresentando resultados, colocando suas colocações e fazendo as citações. Há possibilidade de você fazer citação direta, que é aquela citaçãozinha que é igualzinho o autor falou e vai em recuo. Mas, para a tese de doutorado, os professores não costumam gostar muito, com exceção da área de direito, que tem a questão de lei, de normas, às vezes está analisando um julgado, um processo, enfim, e aí vai aparecer um pouquinho mais citação direta. Mas as outras áreas não costumam gostar da citação direta quando você chega no nível de doutorado, ok? A não ser que tenha uma possibilidade de citação direta quando o seu objeto de análise for, por exemplo, uma obra, um autor, e você tem que trazer essas falas para poder fazer análise. E aí não seria uma citação direta de fato, seria seu objeto de análise, tá? Embora seja também uma citação direta, mas é aquilo que você está analisando, tá? Assim como falas, por exemplo, você vai trazer no formato de citação direta, né? Mas você está analisando aquela fala. Diferente de você fazer uma citação direta de autores, por exemplo. Então, você está discutindo determinado assunto e você lembra, né, de um autor que pode contribuir bastante para aquele contexto. Nesse caso, aí você vai falar, puxa, mas ele fala tão bem que eu não achei nenhuma palavra, nenhuma forma de substituir isso que ele fala. Então, é preferível, se for no nível de doutorado, que você tenha até 3 linhas, tá? Em raras exceções, você coloca mais de 3 linhas, que daí você vai ter que fazer aquele recuo separado à parte e evidenciar aquela fala. E aí pode confundir ou não é de muito agrado no nível de doutorado, tá bom? No mestrado, a citação direta é um pouco mais aceita, mas dependendo do professor, ele também não vai gostar que você utilize como excesso, porque você está justamente construindo ciência, construindo vocabulários, textos científicos que precisam ser bem trabalhados. A outra questão, e finalmente que nós podemos falar com relação à citação, as formas de citação, vai depender também se você vai ter uma parte separada para isso na dissertação ou na tese. Na dissertação,
a revisão bibliográfica, o material teórico, o escopo teórico é bem comum, mesmo porque é a primeira escadinha do estudante, mas já na tese de doutorado não necessariamente é comum. Eu estou vendo uma mudança aí nessa formatação, uma mudança na organização das estruturas de tese, e eu acredito que essa mudança esteja muito associada à capacidade dos alunos de se aprofundar nos textos, já que hoje a quantidade de informação, a quantidade e a forma que nós temos de quase quase um envenenamento de informação, de tanta informação que nós temos, muitas vezes trazem ou deixam os pesquisadores um pouco preguiçosos. Então, os professores estão querendo sentir maior profundidade no texto por parte dos autores, tá bom? Eu espero ter ajudado. Não se esqueça de deixar o seu like e seu comentário. Um grande abraço e até a próxima!